de mentira. Até fogo do céu Satanás vai fazer descer. Então vale a pena lembrar que há 3 céus, né? O céu dos céus, onde está o trono da glória de nosso Deus. O segundo, que é o céu estrelar, onde há os planetas. E o terceiro é esse que nós vemos aqui, né? Esse que nós conseguimos, né? O atmosférico, esse que você consegue olhar e ver aqui, esse aí. Então quando a Bíblia diz que lá em Efésios capítulo 6, que Satanás é o príncipe das potestades do ar, quando a Bíblia fala esse termo, que Satanás é o príncipe das potestades do ar, está falando exatamente desse primeiro céu aqui, esse que nós conseguimos ver, o céu atmosférico. Aprenda isso. Aprenda isso. Então, nesse céu atmosférico, a Bíblia nomina Satanás como o príncipe das potestades do ar. O príncipe dos poderes, potestade é poder, organizado, poder. O príncipe dos poderes desse céu aqui. Não é o céu dos céus, onde habita o trono de Deus, não é lá não. Amém? Então, nesse caso aqui, voltando ao tópico, né, que é o segundo, nesse caso aqui, perder um filho já é algo inimaginável. Eu sou pai de 2 filhas, eu sei disso, né? Que perder um filho eu não consigo nem imaginar, né? Não consigo nem imaginar. Agora você imagina um pai perder todos os filhos, e o detalhe, de forma inesperada e inexplicável. O que Jó faz? Qual foi sua reação? Ele adorou. Ele disse: Deus nos deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. É claro, irmãos, que esse homem está dilacerado por dentro, é lógico. A Bíblia não diz que Jó era um sobre-humano. A Bíblia não diz que Jó era extraterrestre. A Bíblia não diz que Jó era um personagem do fruto da imaginação de alguém lá do Oriente, não. Jó existiu, Jesus faz menção de Jó. São Tiago faz menção de Jó. A Bíblia Sagrada lá no profeta Ezequiel faz menção de Jó. Jó foi um personagem que existiu. Então é possível se apegar a Deus nos momentos mais difíceis e inexplicáveis. É possível. Se apega com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira. A Bíblia diz que Deus, ele não dá, presta atenção, Deus, ele não dá provação além, acima daquela que podemos suportar. Então, se Deus permitiu na sua presciência que acontecesse aquilo, se Deus permitiu, dando ordem a Satanás, permitiu que Satanás fizesse o que fez na vida de Jó, é porque Deus sabia que Jó suportaria. Jó aguentaria, suportaria, sim. Amém, irmãos? A Bíblia diz, o salmista declarando, que Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe disso. Então jamais, não imagine, meu irmão, minha irmã, não imagine em nenhum momento, que Deus está permitindo provações sobre sua vida além daquela que você possa suportar. Você consegue. Em nome de Jesus, você consegue suportar. Qual é o segredo? Vamos aprender com Jó. Ele permaneceu com o Senhor. Permaneça com o Senhor. No 42º capítulo de Jó, ele jamais veria Deus transformar o seu último estado para ser melhor do que o primeiro,
se ele não permanecesse com os senhores e fosse até o final. Se Jó abandona Cristo, como muitos fazem, Jó abandona Deus, como muitos fazem, na hora da provação, da luta, principalmente coisas inesperadas, voltando ao diálogo de Deus com Satanás, Deus dá testemunho de Jó. Deus diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Então ele era um homem, levando em conta tais declarações de Deus sobre Jó, Jó era um homem que servia ao Senhor, era um servo de Deus. Então você imagina, você servindo ao Senhor, procurando ser fiel ao Senhor, e de repente acontece isso tudo. O que fazer? Fica com Deus. Fica com o Senhor. Desviar-se não é o caminho. Eu já estive desviado. Esse não é o caminho. Não é o caminho. Não é o caminho. Fica com o Senhor. Porque lá na frente, você e eu cantaremos o hino da vitória. Ficaremos estupefatos em ver o que Deus vai fazer para a glória do seu bendito nome. Amém, irmãos? Então fica com Deus, fica com Cristo. Segundo item do tópico 2, a esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto, a declaração dela, né, de várias explicações. Muitos autores, erroneamente, digo eu, né, tentam suavizá-la quando a interpretação. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros autores, porém, procuram atribuir um sentido ao texto, o qual no texto nós não encontramos, não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, não, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Em nenhum momento, nem nos originais, nem nas inúmeras traduções bíblicas, dá essa conotação, em nenhum momento. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato, né? Então vamos lá na declaração. É Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vamos lá? Espero que você esteja acompanhando aí também, né? Glória a Deus. Temos só 42 minutos, falta 18 minutos para terminar a aula. Aleluia. Então vamos lá, Jó capítulo 2, verso 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Outras versões diz: ainda retens a fé? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que Jó responde. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus
lábios. Então o que aprendemos aqui? Aprendemos que Jó, dentro da resposta que ele dá à sua esposa, mediante sua louca colocação, né? Que vale a pena ressaltar, né? Que completamente compreensível, porque imagina ela atravessar aquela situação da noite para o dia ficar pobre e da noite para o dia perder todos os filhos. Então, realmente, psicologicamente, emocionalmente, ela ficou desequilibrada. Até porque a provação não era com ela, né? Então, a provação não era com a mulher de Jó. A provação era com Jó. Em nenhum momento Deus faz alusão ao nome da mulher de Jó ou a ela. Em nenhum momento. O mistério era com Jó. Porém, ela sofre por ser uma carne com Jó, uma só com Jó. Entendeu? Só que, psicologicamente, ela não estava pronta. Quem estava pronto era Jó. Emocionalmente, ela não estava pronta. Quem estava pronto era Jó. Então, muitas das vezes, sofremos, né, emocionalmente, psicologicamente, nos desesperamos diante de situações adversas. O conselho aqui de Jó, em resposta àquela colocação de sua esposa, foi que ela se lembrasse dos bens que receberam de Deus. Entendeu? Quando ele diz no texto, temos recebido, o texto diz aqui, ó, temos recebido o bem de Deus. Então era como se Jó dissesse, peraí, esposa, então quer dizer que até aqui fomos abençoados com 10 filhos, fomos abençoados materialmente, fomos abençoados fisicamente, fomos abençoados com saúde, fomos abençoados financeiramente, fomos abençoados por Deus, então, aleluia, glória a Jesus. Aí quando vem a provação, é hora de amaldiçoar a Deus e morrer, se suicidar? Peraí. Então o mesmo Deus, no meu entender, inculto, na resposta no versículo 10 de Jó capítulo 2, inculto na resposta que Jó dá à sua esposa, inculto ali está querendo dizer o seguinte, então quer dizer que bendito seja o nome do Senhor quando são coisas boas que Deus nos dá, louvado seja o nome do Senhor quando são coisas boas, prósperas, benditas, maravilhosas que Deus dá, e quando Deus permite, ora, abra parêntese, tudo está no controle de Deus, tudo, fecha parênteses. Então quer dizer que quando Deus permite que venha uma provação como essa, minha esposa, é a hora de amaldiçoá-lo, é a hora de se suicidar, porque quando ela diz amaldiçoa teu Deus e morre, se mata, né? Em nenhum momento o texto sagrado nos dá a entender que Jó estava à beira da morte. Então quando ela diz, no meu entendimento, amaldiçoa teu Deus e morre, ela está falando amaldiçoa Deus e se mata. Então quando chega na hora da provação, é exatamente a oportunidade que Deus dá para nos aproximarmos cada vez mais dele. Exatamente na provação é que é o momento de nós conhecermos de perto o nosso Deus. Lembra do capítulo 42 desse livro? Nos primeiros versículos, quando Jó declara assim, eu ouvia falar de ti, meus ouvidos ouviam falar. Então Jó servia a Deus, e glória a Deus por isso, por aquilo que falaram para ele acerca de Deus. Foi o suficiente para ele ser temente, reto e se desviar do mal. Mas Jó, no capítulo 42, ele continua dizendo, ele diz, mas agora o quê? Depois da provação.
agora, esse agora quer dizer dentro da provação. Então, na provação, Jó declara no capítulo 42, Jó declara, na provação, agora meus olhos te veem e verdadeiramente eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Vamos aprender com Jó, hein? Vamos aprender com Jó. Continuando. Terceiro item do tópico 2. O fato em si. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Então, o que aprendemos em meio a tudo isso? No momento da provação é o momento de se apegar mais ao Senhor, como já dissemos. Então, os cultos nos lares, me parece que foram abolidos. Raramente se vê alguém preocupado com o culto no lar. Preocupado em desligar o Wi-Fi, preocupado em desligar a televisão, preocupado em desligar o rádio, preocupado em desligar o computador, o celular e abrir a Bíblia Sagrada no lar em família. Em família. Então temos observado que isso tem sido cada vez mais raro, enquanto que muitos problemas, dificuldades, muitas lutas, provações, desentendimentos são resolvidos, muitos deles, não todos, mas muitos deles são resolvidos invocando ao Senhor no lar, no meio, no seio da família. Voltemos, irmãos, ao culto nos lares, voltemos, em nome de Jesus. Preocupe-se com isso, escolha na sua agenda, organize-se para buscar ao Senhor pelo menos uma vez dentro da sua casa com os integrantes da tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aprendamos isso. Continuando, terceiro e último tópico. Número 1. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o diabo, o adversário, agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Então observe, irmãos, que a proposta do diabo, vamos lá, no capítulo 1, melhor dizendo, no capítulo 2, versículo 1. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Vale a pena ensinar, irmãos, que essa colocação, os filhos de Deus, está fazendo alusão aos anjos. Amém? Não que Satanás está entre os anjos de Deus, não é isso. Só que nesta reunião Satanás aparece. Amém? Vale a pena ressaltar isso. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero,
e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, observou aqui a proposta aqui? O diabo havia dito no capítulo 1 que Jó só retinha a sinceridade, a retidão ao Senhor, porque Deus o cobrira de bens. Então Deus, no primeiro momento, permite que Satanás faça aquela arruaça, aquela laúza na vida material de Jó e na vida familiar. Bom, já no capítulo 2, Deus, numa nova reunião com os anjos, e Satanás se apresenta, Deus pergunta para Satanás: e aí, observaste o meu servo Jó, que continua sincero, continua temente a mim, continua desviando-se do mal, mesmo tendo tu, Satanás, me incitado a que eu permitisse, palavras minhas, a que eu permitisse que você fosse lá, sem causa alguma, sem motivo algum, e devastasse a sua vida financeira, material e familiar? Aí olha o que o diabo diz. Versículo de número 4, melhor dizendo. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha só, a proposta agora do diabo é que, se Deus permitir que ele, Satanás, toque na saúde de Jó, ele aí sim vai blasfemar, porque desde o primeiro capítulo, no primeiro diálogo, Satanás diz que Jó blasfemaria de Deus na sua face. Então agora, no segundo momento, Jó está com a mesma proposta, Satanás está com a mesma proposta acerca de Jó, dizendo para Deus: Jó vai blasfemar de ti se pele por pele o Senhor me permitir tocar na vida de Jó, ou seja, colocar nele uma enfermidade. Então vamos lá. Segundo item do tópico 3. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versos 6 e 7 que lemos. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo, naquela época, adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Então, um homem numa grande desgraça, tal como essa de Jó, nessa época aqui, era comum os homens reagirem daquela maneira, né? Rasgar-se, jogar pó na cabeça, pegar caco de barro e esfregar pelo corpo. Essa era uma prática que o homem antigo adotava, como já lemos. Ele, Jó, ia para o monte de cinzas, chamado em hebraico Mazibala, um local considerado imundo, onde os inválidos, dementes, costumavam ficar ali, nesse lugar, Mazibala. Ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina, ou seja, trágico. Então era comum pessoas, como já dissemos,
em situação degradante, ir para esses lugares aí, ficar lá gritando lá. Como era um lugar, podemos dizer, terminal, né, onde a pessoa com enfermidades incuráveis, né, pessoas desesperadas, com problemas mentais, pessoas loucas, pessoas amaldiçoadas, elas iam para esse lugar, Mazibala, e lá nesse lugar ficavam aguardando a morte chegar. Então é lógico que atraía lá mosca, inseto, aves, no caso urubu, né? Ali, cães, né? Querendo, na verdade, se alimentar dos cadáveres. Então olha só a situação de Jó. Observe. A sua saúde mental, olha só como estava a sua saúde mental. Não há dúvida alguma, no item 3, que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. É claro, ninguém suportaria uma coisa dessa sem estar abalado psicologicamente. Ninguém. Se é ser humano, só se ele fosse um sobre-humano, né? Superman, né? Um personagem da imaginação de alguém, mas como ele era um ser humano, psicologicamente é lógico, ele não estava bem. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Hoje, com os estudos que possuímos, né, com a informação da ciência que possuímos, a literatura afirma que o ser humano, debaixo de tensões como estas aqui, na área financeira, na área material, na área familiar, seu casamento também não ia bem, né? Então, a literatura nos ensina hoje, nos estudos exaustivos sobre o comportamento humano, que tudo indica que Jó entra então num quadro depressivo. Porque se você continuar lendo, falo aos leitores da Bíblia, que se você continuar lendo o livro de Jó, a partir daí onde estamos, você vai ver que ele fica isolado. Ele se isola. Os seus amigos aguardam 7 dias para poder começar a dialogar com Jó, né? Seus amigos, vamos ver aqui nas Escrituras, aqui, ó. E se assentaram, capítulo 2, verso 13, os amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então ele ficou 7 dias em silêncio. E no capítulo 3, versículo 1, quando Jó começa a abrir a boca para falar, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele não amaldiçoa a Deus. Erroneamente já escutei, já ouvi pessoas pregarem dizendo que Jó amaldiçoou a Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Não sei de onde essas pessoas tiram isso. Pelo contrário, em nenhum momento ele profere palavra amaldiçoadora atribuída a Deus. Em nenhum momento. Nenhum momento. Jó começa então, segundo a psicologia, a entrar num quadro depressivo. Quadro depressivo esse que se assemelha com muitos dizendo: para que eu nasci? Por que eu estou sobre a terra? Por que eu nasci? Eu não sirvo para nada. Isso é quadro depressivo. Amém? Então isso mostra esse detalhe, capítulo 3 propriamente, mostra que Jó estava entrando num quadro depressivo. Minha vista já está ficando cansada, então vamos lá de óculos. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer isso,
há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato, que é Jó capítulo 3, do verso 1 até o 14. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que se fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Amém, irmãos? Então, qual é o ensinamento antes da conclusão? Fica com Deus, fica com Cristo, é melhor. É melhor. Tem por aí um dito muito popular no meio evangélico, que se tá ruim com Jesus, imagina sem Jesus. Eu não concordo muito com isso não, porém, faz algum sentido que mesmo numa situação difícil, desesperadora, como essa de Jó, em suma, uma situação ruim, mesmo com essa situação ruim, é melhor ficar com Deus, com Cristo, do que sem Ele. Porque quem é que perdoa pecados? É Cristo. Quem é que tem misericórdia? É Cristo. Quem é que a Bíblia diz que abate e levanta? É Cristo. Quem é que mata e faz viver? Cristo. Quem é que faz descer a sepultura e faz subir dela novamente? Cristo. Então dele, para ele, por ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Conclusão. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e em sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então, em nome de Jesus, meu irmão, permaneça de pé. Esse de pé é na presença do Senhor. Fica com Jesus que é melhor. Fica com Ele. Se apegue a Cristo que é melhor. Se apegue ao Senhor.